Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e para 22 cidades aqui ao redor da rede pública legislativa e nos canais abertos e fechados da TV Câmara Bauru. A gente conversa com a nossa missão pública sobre gestão pública, os desafios da cidade, renovados com a reeleição da prefeita Suelen Rocimar de 94 mil votos. Na urna, ainda no primeiro turno, ela está conosco aqui no estúdio da Rádio e TV Câmara. Prefeito, obrigado por vir atualizar conosco esse desafio. Imagina, obrigada, um prazer estar com você. Estava devendo, uma visita, então acho que para começo de mandato é bem bacana ter essa oportunidade de falar um pouquinho, do que a gente pretende ainda executar. Tem muitos desafios, algumas questões que o próprio slogan da prefeita comenta de ações que agora ela tem a oportunidade renovada nas urnas de renovar também para poder realizar. Eu vou começar por abastecimento de água. A prefeita acaba de participar de um encontro em São Paulo que envolve uma série de frentes com o governador Tarcísio Freitas para desafios em vários setores, o Estado tentando, nesta etapa, por parte do governador Tarcísio, renovar essas questões de como pode auxiliar ou ajudar em alguns desafios das prefeituras. Aqui, no final do ano, a prefeita já discutiu com o DAES, anunciou ao longo desse processo da crise de abastecimento, rodízio, duas ações, uma de 4 poços pulmões no Val de Palmas e, mais recente no final do ano, a abertura de um estudo para uma reserva de água que seria adicional à Lagoa da Captação e funcionaria para que nós pudéssemos não ter essa dependência, inclusive quando perde água nas cheias, 3,20 metros, é muito rasa a nossa lagoa. A questão da reserva dos 4 pulmões andam juntas? Como é essa questão para as pessoas entenderem? São 3 frentes de trabalho, no que diz respeito ao abastecimento de água, e elas precisam caminhar de certa forma simultaneamente. Não vai ser só uma que vai resolver em definitivo o que envolve abastecimento de água. A primeira delas é a perfuração de novos poços, São esses 3 na região do Val de Palmas, que incluem não só perfuração dos 3, mas também adutora, e reservatório. Isso vai reduzir a dependência do Batalha em aproximadamente 12%. A nossa ideia é iniciar a perfuração de 2 deles nesse primeiro semestre. Isso vem um deles via contrapartida, outro recursos próprios do DAI. E a gente vem buscando recursos que a gente tem projetado aí mais de 40 milhões de reais de custo para a gente colocar esse projeto como um todo de pé. Então isso precisa e vai se desenrolar em sua extensão ao longo desse primeiro semestre. Além disso... Isso é investimento do DAI ou o DAIE do Estado ajuda Na verdade, nisso? A gente tem trabalhado em 3 frentes, Recursos próprios, contrapartida, e solicitamos também apoio do governo do Estado. A nossa grande preocupação é o tempo, Então, toda a liberação de recursos estaduais ou federais pode demandar mais tempo, e é uma coisa que nós não temos, Porque a gente já tem que se programar para viver em 25, de certa forma, pelo menos em termos de reservatório, um trabalho mais efetivo. E aí a segunda frente é o que a gente conheceu em Curitiba, que é a Reserva Hídrica do Futuro, que nada mais é do que uma reservação a mais do Rio Batalha. Lá em Curitiba, eles têm praticamente paralelo ao rio ali, eles têm uma reservação que vai armazenando a água da chuva ao longo do tempo. Você, hoje, nesse período de chuva que a gente está tendo, tudo que cai, literalmente vai embora. E isso que a gente precisa investir. Então, a ideia é iniciar, inclusive, nesse primeiro semestre, algumas intervenções. A gente está na fase de pré-projeto. Existe uma grande condição da nossa própria Secretaria de Obras e Meio Ambiente executarem parte dessa obra. Vai envolver e já está envolvendo as áreas privadas no entorno. Eu conversei recentemente com o prefeito de Piratininga, que nós vamos tomar uma parte da área pequena, mas vai influenciar na área ali, e também Agudos, com diz respeito à manutenção e o cuidado do Rio Batalha na sua extensão. Então, e a terceira frente de trabalho é a continuidade com o próprio DAE, que já fez a limpeza de alguns afluentes e vai continuar esse trabalho. Ainda ontem nós assinamos aí um pedido de quase 3 milhões de recursos para limpeza no entorno do Batalha, porque esse é um trabalho que precisa ser feito continuamente. Na verdade, se ele já tivesse sido feito de forma contínua ao longo dos anos, a gente teria um cenário muito melhor do que nós temos nesse momento, mas nunca é tarde diante de um projeto que a gente entende que é médio e longo prazos. Você vai conseguir resolver o abastecimento de água com um planejamento, e isso, infelizmente, não é feito
nem da noite para o dia, não seria feito nos últimos 4 anos, vai precisar de mais 4 e se não for executado ao longo dos próximos anos, a gente vai continuar tendo problema em abastecimento de água. Então são essas 3 frentes de trabalho que já estão em desenvolvimento para esse primeiro semestre, muitas dessas ações. O Plano Diretor de Águas, o chamado PDA, que é a lei a partir de 2019, ele tem um estudo que o DAE está contratando a renovação dele agora, é cíclico em relação também das mudanças climáticas e outras questões, afluentes que já não têm a mesma condição. Hoje, enfim, os estudiosos acabam chegando e eventualmente apontando, tinha uma reservação, uma captação nova a 22 quilômetros, me parece que a área da represa agora, ou da reserva adicional em estudo, seria num outro ponto, e tem uma discussão sobre aquele talude da Estrada Velha de Piratininga, para quem conhece Bauru, saindo do Xangri-Lá, ali atrás, logo na divisa, uma área de brejo que foi vista lá em 2015 como um eventual lugar adequado topograficamente. Se esses 3 pontos estão em discussão? Estão em discussão, até porque essa atualização, se não me falha, eu acho que foi 2014, Isso. O último, e a cidade avançou, que se desenvolveu, e muitas das questões que estavam consideradas no PDA, elas aconteceram, outras não aconteceram por serem viáveis nesse primeiro momento, e outras que aconteceram e não estavam previstas, né, como interligações e tantas outras questões que envolvem o abastecimento de água. Então, é uma das coisas que eu pedi ao DAE que dê celeridade, né, a gente tem um acompanhamento do Ministério Público também sobre o cumprimento desse PDA, então a nossa ideia é atualizar nesse ano, já projetando e incluindo todos esses estudos e coisas já definidas em termos de cronograma de perfuração de poço e também o que envolve uma reservação extra ali no entorno do Rio Batalha. Então a gente tem que considerar aquilo que realmente é palpável, possível de ser executado e que já vem sendo executado de certa forma. Então o nosso objetivo, o meu pedido é que o DAE faça isso o mais rapidamente possível. Pelo que me foi atualizado, já está em fase aí de contratação para a gente reiniciar esses estudos e já traçar um cronograma também não muito extenso, né? Porque eu entendo que nós temos que ter uma velocidade maior até para mensurar os investimentos que nós vamos precisar ao longo dos próximos anos. Tem preocupação depois, lógico, de estudo pronto, de ver a extensão de desapropriações aí de áreas que envolveriam recurso significativo eventualmente. E a gente tem tentado uma forma de desapropriar o menos possível e também ter essa parceria com os privados ali no entorno, que é basicamente o que o Curitiba conseguiu executar. Os proprietários dessas áreas que precisaram fazer a compensação, eles foram recompensados, entre aspas, houve uma compensação da cessão dessas áreas, para que a gente não tenha que se dispor de recursos públicos, até porque eu acho que é de interesse de todo mundo, principalmente dos proprietários ali do entorno, que a gente preserve, né, não só o Rio Batalha, mas que a gente trabalhe por uma reservação para o futuro da cidade. Então isso que a gente vem discutindo, o Curitiba funcionou e nós estamos trazendo basicamente o mesmo modelo em lei feito lá também em Curitiba, com a compensação e a coparticipação da iniciativa privada. Feita Saúde e Hospital Municipal, o Hospital Dia. A senhora acompanhou aqui o produto da caixa de ressonância do plenário, a representação popular, a oposição um pouco mais incisiva, alguns outros vereadores agora renovados com as urnas também com 21 cadeiras, com outros pontos de vistas. Temos a questão de internações hospitalares do Estado, que é uma herança, um estoque gigantesco antigo, né? Mesmo com o Hospital das Clínicas, que dá uma moderação nisso, hospital de base, e se discute a função do chamado Hospital Dia no modelo do Estado, que seriam para internações mais curtas, não são casos de complexidade, ou seja, a rigor ele não conseguiria resolver o grande gargalo histórico aqui regional, que depende do Estado, Divisão Regional de Saúde, que são as internações de UTI. Como a senhora vê esses 2 papéis em relação a essa demanda? Por isso que quando a gente pensa no hospital municipal, a gente está pensando nesse trabalho conjunto com o Estado, porque ele só realmente vai ser efetivo se ele se unir ao que a gente tem de equipamento estadual. O Hospital Dia ele vai atender a média e baixa complexidade, que hoje ela se limita aos hospitais do Estado também. Então, independentemente da gravidade, se precisar de uma intervenção cirúrgica pequena ou média, vai para os hospitais do Estado. Então, ocupam leitos que, neste momento, poderiam ser destinados a alta complexidade. Então, a nossa ideia, lógico, e vem também de um resquício do que nós vivenciamos na pandemia, né? Na pandemia, a gente não tinha um hospital
hoje para chamar de nosso, né? No sentido de o município pode abrir leitos? Nós falamos, não temos como abrir leitos porque nós não temos um hospital. Os hospitais são do Estado, a gente não tem como ajudar mais, a não ser o nosso pronto-socorro central naquele momento, que não tinha nenhum preparo para isso. Então, o que nós imaginamos? Esse trabalho unificado junto ao Estado, de pegar média e baixa complexidade, dar uma vazão maior às nossas vagas e o Estado começar a atender o que são os casos mais graves. Eu acho que é muito difícil, a gente não vai conseguir isso, separar o papel regional de Bauru, né? Nós somos a maior cidade do Centro-Oeste Paulista e é natural que a gente acaba sendo cobrado e demandado muito mais que outros municípios, mas tem o seu lado bom, tem o seu lado não tão bom, né? Porque isso sobrecarrega o nosso sistema de certa forma, mas a gente tem que assumir também esse papel regionalizado. Por isso que quando a gente fala do Hospital Municipal, a gente vai ter investimentos do Estado também, são 10 milhões garantidos nos equipamentos. A ideia é credenciar esse hospital junto à União para a gente poder receber recursos de volta. Lógico que é um processo complexo, porque a gente vai ter que primeiro investir. Nós estamos investindo dinheiro do município, mas eu acho que quando isso tudo estiver funcionando, a gente vai ter um novo cenário. Um novo cenário dentro do Hospital Municipal, pela primeira vez na nossa cidade, com 60 leitos de UTI, para eventual necessidade é um hospital. Num segundo momento, a gente tem a abertura definitiva do Hospital das Clínicas. Eles iniciaram agora a contratação de 25 milhões de investimentos na infraestrutura do HC, que vai, por exemplo, acrescentar os leitos específicos de hemodiálise, que é uma demanda regional e é uma demanda também nossa, porque a gente concentra o maior número da população da região, né? Então, aí você tem o hospital municipal, o Hospital HC funcionando em sua plenitude, mais os outros equipamentos do Estado. Então, a gente vai ter, na minha opinião, um cenário muito melhor, desde que isso feito de forma organizada entre o município, Estado e União. Como também a nossa regulação municipal, que vai nos ajudar a regular o nosso paciente aqui da melhor forma possível. Então, eu entendo como positiva e um novo cenário para a saúde em Bauru. Para a gente é importante ter o hospital municipal e das cidades do mesmo porte que a nossa cidade é a única que não tem um hospital municipal, de certa forma. Vai custar, mas a gente tem que enxergar também os grandes benefícios que ele pode trazer. De fato, e nesse radar, como você está falando dos desafios, né, e dos planos que estão pela prefeita para frente, a partir de agora 2025, como você bem sabe, a questão de pediatria especializada, a gente tem dependência de serviços lá em Botucatu, né, tem casos aqui de crianças que tiveram que ser transportadas. A neuropediatria, principalmente, né? Isso com o Estado entra numa discussão do Hospital das Clínicas, na modelagem de serviço deles, porque eles falam, olha, também não faz sentido a cidade de referência regional não ter esse serviço aqui, não é bairrismo, é questão de distribuição de serviços. Dentro do conversado, né, e da solicitação nossa, essa é a ideia, a gente poder concentrar 100% de todos os serviços necessários para a saúde de forma regional. Tanto é que a própria USP começa a trabalhar, inclusive, a residência em pediatria, né, que é uma demanda e uma necessidade também para essa região. Bem lembrado, né, a USP, que hoje também nós estamos em discussão com eles para uma área ali próxima à própria USP, para a ampliação da Faculdade de Medicina. Por isso que eu digo que o nosso cenário, para tudo aquilo que pode trazer resultados a médio e longo prazos no que envolve atendimento em saúde, é muito favorável, né? E lógico que a gente, enquanto gestão, vai batalhar para que a gente consiga 100% desses atendimentos, não precisar mais nós sermos 100% da referência e nós não precisar ainda mandar um paciente nosso, ainda mais criança, que é sempre um quadro bastante delicado, para Botucatu. Então, acho que esse é o caminho, né? Fazendo um parênteses sobre dois potenciais de negócios, um da área de logística de transportes, que a prefeita foi na FENSA, outros investimentos, antiga área da Modeleza, condomínios logísticos, e voltando para a saúde, os profissionais que estão na área, a partir da inclusão da Santisa aqui no centro, procura área para ampliação, falam muito da chamada cadeia produtiva da saúde, que quando você tem faculdade, a cidade está sendo beneficiada nesse momento dessa fase, a primeira turma só faz um ano que se formou, e mais essa rede gigantesca de hospitais com o Hospital das Clínicas, seus serviços de pequenos insumos podem atrair investidores. Aqui nós estamos gravando exatamente no dia que uma área que ficou anos parada, no estoque antigo, um absurdo, enfim, mas resolvido, de inclusão de mais de 200 mil metros quadrados lá na área da Bauru, Jaú, da antiga Funcraf. Exato. E tem interessados nesta e em outras áreas de alimentos
para essa chamada cadeia de saúde. Como a prefeita vê esse potencial de negócios para fazer esparadrapo, seringa, ou seja, desse pessoal que procura esse tipo de investimento? Eu acho que a gente vive um excelente momento, né? No sentido de que eu acredito que nos próximos 2 anos a gente vai ter um cenário, é o que você falou, uma coisa puxa a outra, né? Você tem aí uma faculdade, você tem bons hospitais, se a gente for parar para pensar em termos de estado, vai ser a região muito melhor atendida em termos hospitalares, e além de tudo isso, uma coisa vai acrescentando a outra. As pessoas muitas vezes não têm nem noção, a Santisa investiu bilhões de reais, Sim. né? E está investindo cada vez mais nessa área. Então a gente acaba encontrando essa vocação. A área da FUNCRAF, bem lembrado, uma área que a gente conseguiu retomar, e publicamente até agradeço muito à Câmara de entender a importância de trazer essa área para a área de distrito, e a gente vai ter uma boa competição, que a gente tem boas empresas, não só que querem vir, que não estão na cidade, mas gente da nossa casa, por exemplo, que quer ampliar os seus serviços. Tem então alimentos, vai ser uma briga boa no sentido de uma área que vai ter uma utilidade grande para os próximos anos. Acho que esse vai ser o nosso desafio nas próximas semanas. E a gente tem, por exemplo, o Distrito 5, que tivemos a doação efetivada pelo Estado, e a gente já tem trabalhado como que a gente conseguiria fazer o inverso. Além de preparar parte da sua infraestrutura para a gente já ter infraestrutura pronta e receber novas empresas, sem deixar de atender os distritos atuais que nós já temos. Então, o investimento ainda é alto, mas eu acredito que nos próximos 2 anos a gente viva também um cenário de regional. Além de tudo aquilo que envolve, né? Retomada das obras da ET, que são questões que são necessárias para o desenvolvimento e geração de emprego, né? A gente tem a Leroy, que vai se instalar ali também logo na entrada da cidade. Saiu uma empresa, mas veio outra tão importante quanto, vai gerar emprego e renda. Então, eu sou bastante otimista nessa área da geração de emprego, e a gente tem que estar preparado. Então, ainda acho que nos próximos 2 anos vai ser 2 anos de trabalho para os próximos 2 de grande colheita. Ainda na área de saúde, é desafio do orçamento, de escolher os grandes projetos, fazer essa interação de rede. A gente também tem um estoque muito antigo, não é de apenas uma gestão. Alguns desafios são permanentes, outros estão mais consolidados. De programa de saúde da família, chamados programas básicos, nós temos aí uma rede, salvo engano, de 17 hoje equipes. Pelos critérios do Ministério da Saúde, teriam que ter 85 para essa cobertura, assim como na assistência social, cobertura de CRAS, 6 mil famílias para cada unidade. Ou seja, aí olha para o orçamento, eu tenho dificuldades de montar essas equipes e de crescer, isso porque são chamadas despesas continuadas. Como você vê esta outra ponta? Olha, é um desafio, mas não só de Bauru, acho que de outros tantos municípios, nem sempre a arrecadação fecha com a conta das nossas despesas, né? Então, realmente você tem que administrar, e acho que você pontuou bem. Uma coisa é o que a gente vai investir, vou exemplificar, você vai fazer uma obra de infraestrutura. Você fez uma vez, daqui 30 anos que você vai repensar em refazer essa obra eventualmente. Agora, quando a gente fala desse tipo de serviço em saúde e assistência social, a gente está falando de uma despesa fixa e permanente. Eu não posso abrir um serviço e ir lá por uma questão financeira e falar, não vou poder mais ter esse serviço. Então, são despesas fixas, e esse é o nosso desafio hoje. Inclusive, semana passada em São Paulo, o governador falou muito sobre isso, né? Falou sobre o desafio das prefeituras de fecharem a conta. Então, o nosso desafio, e uma das coisas que nós estamos caminhando, é que a gente vai ter que começar não só a cortar gastos, mas a gente pensar não em corte de gastos, mas também em aumento de arrecadação, sem pensar em pesar no bolso da população, mas desde otimizar um sistema como, por exemplo, a gente deve, nas próximas semanas, aderir em definitivo o SEI, né, que é um sistema que ligado ao Estado, um sistema em que a gente acessa e todos os documentos passam a ser tudo online. Então, você começa a economizar daí. Então, a gente vai ter que, e já estamos pensando financeiramente... Isso pode otimizar o poupa-tempo, que é uma boa ferramenta, também, mas com outro uma boa perfil. ferramenta, exato. Então, são pequenas mudanças administrativas na gestão para nos ajudar a não só melhorar a arrecadação, mas começar a economizar onde realmente precisa, porque as despesas fixas, elas estão aí e os serviços precisam acontecer. Apesar disso, a unidade de saúde da família a gente está ampliando. O horário estendido das unidades também vamos ampliar para a unidade de saúde da família. Então, esse ano, a UPA do Meridota, nós estamos trabalhando para implantar a pediatria, que é uma demanda também antiga. Então, temos 3 unidades básicas de saúde para iniciar a construção esse ano, que é no 9 de julho,
Roosevelt e a unidade do centro. São unidades novas. Então, essas ampliações, além de reformas, elas precisam acontecer. Até para a gente também ampliar a equipe. Na assistência social, a gente ampliou bastante. Se você medir, quando a gente entrou no governo em 21 para agora, a gente foi a pasta em que nós mais chamamos servidores, mas a gente também tem a sua responsabilidade de fazer essa conta fechar. Então, à medida em que a gente vai ampliando os serviços ou vai realmente contemplando 100% das equipes, a gente vai ter que ir dosando conforme o orçamento. Por isso que é uma coisa de desafio diário. E a nossa alternativa neste novo mandato é economizar onde a gente pode economizar para conseguir ampliar os novos serviços. Como tem novas demandas, elas na saúde são sempre crescentes por várias razões, somos um centro regional, como a gente fala, na hora de ver as prioridades de curto prazo e fechar as contas, se a questão da terceirização de saúde da família ou terceirização de serviços da saúde, como aconteceu na UPA do Meridota, por exemplo, se está na engenharia da nova pasta, pensando na questão previdenciária, de serviços de curto prazo. Eu acho que primeiro que a gente não tem o objetivo de, nem se pode, né, falar vou terceirizar tudo. Eu acho que de forma experimental, o Meridota foi uma unidade que nós consideramos, principalmente no que diz respeito à urgência e emergência, né? Hoje, em alguns serviços das unidades de pronto atendimento, você tem aquele trabalho híbrido, né? Você tem o médico que já é terceirizado já há bastante tempo e você tem o restante da equipe de servidores. Mas hoje o nosso objetivo nesse momento era criar um modelo do Meridota e poder fortalecer um pouco a atenção primária, que é uma coisa que ao longo dos anos ela foi deixando de acontecer. E agora, nesse próximo mandato, a gente tem que começar a inverter isso. Trabalhar a atenção primária para os casos mais graves não chegarem tão graves as nossas, porque hoje a maioria das pessoas procuram direto as UPAs, Sim. né? Procura um pouco a atenção primária, então a gente quer fortalecer isso. Isso vai ser fortalecido ao longo do tempo com os servidores. A saúde também é um lugar que nós também conseguimos trazer novos servidores, apesar de na área médica ser sempre um grande desafio. Hoje você abre um concurso público para a área médica e você muitas vezes não consegue preencher, ele nem assume o cargo. Então a terceirização ela tem que ser enxergada, de certa forma, como uma extensão. Não é uma coisa que a gente vai fazer 100%, nem teria como fazer isso, mas eu acho que em alguns casos eles podem funcionar. E em contrapartida, por exemplo, a gente está viabilizando a guarda municipal, que não vai ser terceirizado, vai ser concurso público. Então a gente vai trabalhando as áreas conforme a necessidade. Muitas vezes a gente acaba terceirizando um serviço médico, por quê? Porque você tem dificuldade nos concursos. Por quê? Porque o médico quer ter liberdade, ele não é mais o servidor, ele é um PJ. Então, por aí vai. Então, cada caso... A Fundação de Saúde acaba tendo um pouco mais de peso, que era só para a escala no início, para poder preencher as escalas. Exato. Então, assim, cada caso é um caso. A gente não pode enxergar, falar, é um problema terceirizar? Não, depende do serviço. Tem serviço que não, mas tem serviço que sim. Assim como, por exemplo, não sei se você se lembra, quando a gente teve os agentes comunitários, né? Sim. Os agentes comunitários, naquele momento, querendo ou não, eles eram terceirizados, porque eles eram contratados da fundação. Né? Quando a gente abre o concurso, por quê? Porque este profissional, ele exige um vínculo maior. Então é importante, porque ele está ali todos os dias, na casa das pessoas. Então, concursar era a orientação e foi o que nós executamos naquele momento. Então, cada caso é um caso. E tem que ser muito bem analisado. Você está comentando que não é um programa de governo e poderia ser terceirizar a saúde. Não, acho que cada caso acaba sendo um caso a ser levado em consideração. Tá. Quando vai tomar decisões, a gente falando da difícil missão de priorizar, né, e estabelecer prioridades e onde cabe das vontades que todo governante quer, a população fica esperando. Aí você olha, por exemplo, o terceiro setor, ele tem uma série natural de aumento de serviços, alguns muito importantes, para lembrar aqui de bate-pronto. A gente gravou recentemente com o Nilson Guirardello, que agora está no meio ambiente, mas falando desse planejamento de aumento de serviço, participação de organizações sociais, o terceiro setor tem aberto vagas que ajudaram muito na questão da demanda de educação no município e tem mais OSCs hoje em alguns setores participando disso. Na assistência social tem a rede muito significativa e agora na saúde. Por outro lado, com aquele desafio, aí o governo tem a dificuldade que tem empresas oportunistas que acabam ganhando licitações na área de vigilância, vem de fora
e depois largam o abacaxi para a mão do governante. Ou seja, o setor público, era a discussão que o Tribunal de Contas, da reunião que a prefeita participou, ainda com o Sidney Beraldo lá na USP, tem nas cidades grandes uma preocupação gigante de, além de ter que suprir demandas da população, ter que aprimorar os mecanismos de fiscalização interna, infelizmente, desses oportunistas. Não tem jeito, até porque as pessoas muitas vezes não têm muita noção, né? E falam assim, mas vou exemplificar, e não só em termos de organização, ou de fundação e tal, mas desde uma simples contratação, né? A gente foi fazer uma contratação para reformar o nosso calçadão. Então, a gente não consegue necessariamente estabelecer um filtro, você não sabe quem vem necessariamente, né? Então, assim, a maior complicação é essa evolução no que diz respeito às contratações. Eu acho que com a nova lei de licitação isso melhorou muito, com a modernização de sistemas, hoje você vai listar, você põe tudo num sistema global e isso vai, por si só, vai caminhando basicamente que sozinho. Então, a gente é muito auditado, né? Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público. Então, as coisas não acontecem aleatoriamente. Mas é muito difícil, você não consegue prever, né? Às vezes a pessoa não recolhe o fundo de garantia, deixa os trabalhadores de fora. Vou exemplificar o que é muito comum. Empresas de segurança, que é impressionante. Parece que é um lugar que é sempre complicado. Faz o processo de licitação, caminha tudo bem, assina, aí não paga os direitos trabalhistas, aí a pessoa fecha essa empresa, abre outra e continua licitando. E a gente não tem mecanismos enquanto prefeitura, dizer, você não vai licitar mais, mas aí você olha lá, tá toda a documentação em dia, você não pode desclassificar. E a gente tem uma equipe, né, um setor de compras, servidores de carreira, que são técnicos e responsáveis por isso. Então é muito difícil. Vamos imaginar, o prefeito tá lá, vai abrir os envelopes, o prefeito está sentado na cadeira avaliando qual abre e qual fecha. Isso não existe, né? Existe toda uma equipe, existe toda uma auditoria em cima disso, mas ao mesmo tempo eu costumo dizer que são defeitos do próprio sistema, que Sim. não é um defeito Bauru, gente, isso acontece Brasil afora. Sim. E eu acho que à medida em que o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando e melhorando. Acho que a nova lei de licitação já deu um passo importante, significativo no que diz respeito até mesmo de tempo. Hoje, por exemplo, na nova lei, você consegue, com um projeto básico, contratar num único processo os complementares e quem já vai executar a obra. Então, a gente ganha mais tempo. Antes você licitava o projeto, aí fazia o projeto básico, licitava os complementares, depois abria uma nova licitação para contratar a empresa. O projeto hoje você consegue fazer de forma integrada a contratação e ganhar um pouco mais de agilidade. Então, assim, é muito difícil, a gente não consegue coordenar, por isso que eu digo, o processo depois que passa da nossa assinatura adiante, o controle deixa de ser nosso e passa a ser dos órgãos de fiscalização. Então pode dar certo, pode não dar. Esse é o desafio. Entre esses desafios, o grande funcionalismo público tem mais de 7 mil ativos hoje, mais de 4.500 aposentados. Fica vendo a questão da escala do tempo. Em 2019 veio a emenda constitucional que não foi aplicada aqui para o Fundo Próprio de Previdência ainda. E preocupa quando o servidor público olha a capacidade dele de se aposentar lá na frente, do poder público enfrentar esses desafios, e a prefeita agora, na sua gestão, tem que tomar decisões que valem para o tempo, tanto para terceirizar, quanto para decidir obras importantes e atender a população. Quando vai para a conta da Previdência, tem um dado muito importante. Apesar da preocupação com o desfalque mensal lá do pagamento das aposentadorias de 5 milhões e 300 mil reais mensais, segundo a FUNPREV, foi feita uma lei em 2013 que muda o chamado aporte de 4 milhões hoje, mais ou menos, para 12 milhões. Só que precisa ter esse dinheiro no orçamento e é logo ali em 2027. Isso, a rigor, segundo o cálculo hoje do especialista contratado, você sabe que a gente acompanha isso aqui, Sim. até pela função pública também, sendo servidor, resolveria o chamado rombo da Previdência do desfalque mensal. Só que precisa ter no orçamento, passa de 4 para 12 por mês, é só multiplicar por 13, que tem 13º nessa história, para ver esse recurso. Em 2029 é verdade que acaba a dívida federalizada do município. Eu sei que isso está logo lá na frente, nós estamos falando de 2025, mas tem a discussão agora premente para fazer ou não a reforma. O que a prefeita pretende fazer? Está no pacote, olha, vamos mandar para a Câmara a reforma da Previdência, porque ela não foi instituída com as medidas que são mais duras, ou vamos tentar resolver por outra saída para cumprir essa lei em 2027? A gente sabe que qualquer decisão gera uma grande polêmica, então eu preferi discutir isso com o presidente da FUNPREV
da forma mais, enfim, participativa possível, né? Dentro de me mostrar 3 a 4 possibilidades que sejam menos onerosas e polêmicas. Apesar de dizer que, se a gente for pensar bem no futuro, não vai ter medida fácil. Então, não tem uma decisão neste momento de vamos enviar a reforma da Previdência ou não, que modelo nós vamos enviar, como vai funcionar isso. Ainda não, mas é a nossa prioridade nesse primeiro semestre. Não só isso, mas eu também fiz um pedido que a FUNPREV, de certa forma, revise, né? Revisite essa questão com relação às suas contas. Estamos procurando, devemos ir para Brasília nas próximas semanas também para tratar algumas questões, né, de recursos que podem retornar para a FUNPREV. Então, assim, o que eu posso garantir, nós vamos tentar fazer o menos traumático possível, apesar de entender que se você pensa e deseja a aposentadoria lá na frente, você tem que começar a plantar hoje isso, senão a máquina pública não vai em si dar conta. E quando a gente fala de aumentar de 4 para 12 milhões, a gente está falando que a gente está deixando de investir em outras coisas. E nessas outras coisas envolvem serviços para a população. E dentro dessa população macro, tem os nossos servidores também. Hoje no orçamento não caberia, porque tem que cumprir 5% da emenda constitucional com investimento. É obrigação constitucional. É obrigação constitucional, entende? Então, o servidor vive na cidade, todos os serviços bem executados, o servidor também vai colher. Então, a gente tem que pensar dos dois lados. Lógico que eu acho que isso pode ser muito bem discutido, com calma, mas não pode passar desse primeiro semestre. Prefeita, você anunciou ainda durante o período eleitoral e já reforçou isso, que por volta de 2027 quer utilizar a estação ferroviária do centro. Você também é um desejo corajosa, até emocional aqui da cidade. Tem a questão do shopping popular eventualmente ser ocupado naquela área central, ou seja, dar reuso e vida para a área central e obviamente não dá para pensar isso sem aquele gigantesco prédio histórico. Você pensa isso com o modelo de concessão, atrair o setor privado como estava lá atrás, com recurso próprio, de novo, tentar achar que recurso ou saída para poder viabilizar esse projeto. A gente ainda está fechando a modelagem, mas a gente se aproxima muito mais do Build Switch, que eles chamam, que é na verdade uma parceria com a iniciativa privada, um modelo eventualmente, que vai tratar a iniciativa privada faz todas as obras necessárias, deixa o prédio pronto. Por 30 anos a gente vai pagando o que a gente chama de aluguéis. Ele continua sendo nosso, né, um patrimônio do município em que a gente não abre mão, mas ele vai ter um alto investimento inicial, que é isso que a gente está levantando, e vai absorver isso ao longo dos anos. O que hoje a gente paga, em alguns prédios nós pagamos aluguel, a gente vai otimizar levando algumas dessas secretarias para lá também, né? E a forma que a gente tem de aí sim revitalizar 100% da região central da cidade. E fazer um movimento que o governador Tarcísio tem feito também, né, em São Paulo, que é levar os prédios públicos, que vão ser sempre públicos, pode passar o tempo que for, a prefeitura vai continuar sendo prefeitura, independentemente do mercado, né, independentemente do financeiro, porque a empresa tem momento que o Mercadão Municipal seria importante, não descartamos a possibilidade de ter o Mercadão Municipal em Bauru. Tem um projeto privado aprovado. Tem um projeto privado aprovado, mas na estação isso já foi descartado, porque ela tem um custo muito alto. Certo. Ela é muito grande, ela tem um custo que envolve drenagem, então a gente tem tentado fechar a conta até para que haja viabilidade, né, de reformar uma estação como aquela e abrigar a prefeitura. E assim também nós resolveríamos em definitivo o prédio das Cerejeiras hoje, que ele tem problemas estruturais, ele precisa passar por uma revitalização. Então, assim, as duas coisas se encaixam nesse momento. E a gente visita a estação e vê o quão bonita ela é, quão estruturada ela é. Lógico, a gente tem drenagem, toda a parte da gare, que vai ser um custo mais alto, né? Toda a parte elétrica, tudo isso que envolve tem um custo. Então, quem vir tem que ter recurso para investir. E depois ter esse retorno. Eu estou muito confiante, lógico que eu falo que é um desafio, muita coragem pensar que o nosso desejo ideal é
até o fim de 27, estarmos na nova sede da Prefeitura. Então, nós estamos correndo contra o tempo, agora fechando o pré-projeto de quais secretarias que nós levaríamos para a região central. Tinha um projeto central. básico lá que dimensionava custos, talvez não de drenagem, depois teve um suplementar de um investidor privado, enfim. É um investimento, de fato, de porte aqui na região central e importantíssimo. Esse projeto ajudou a dimensionar quanto custaria isso e encaixa nos aluguéis? Ajudou e tem ajudado, na verdade, porque a gente tem basicamente a planta, a gente tinha um pré-projeto do que haviam idealizado no passado, então a gente unificou isso até para ganhar tempo, né? Se pudéssemos, se a gente pode aproveitar, a gente vai utilizar também. Mas aí é só um projeto básico de quais secretarias nós levaríamos lá, né? Que seria o gabinete do prefeito, a Secretaria de Comunicação, eventualmente se aprovada, administração, finanças, jurídico, ficariam essas pastas que têm uma interlocução maior, ficariam lá. Eventualmente a Secretaria de Habitação, um poupa-tempo no primeiro andar do prédio. Então, assim, dá para colocar tudo isso? Dá. Mas a gente vai realmente ter que estudar da melhor forma possível. Por isso que a gente aproveitou muito do que foi desenhado lá atrás, sim. Só para lembrar, finanças e de cara aqui, o jurídico pagam aluguéis em prédios grandes. É um volume significativo para usar na conta aqui de compensar a questão do pagamento. E a administração também, porque eles também devem mudar de prédio. De fato. Aí desiste da questão da ideia do centro administrativo, que também na lógica de chamar um investidor privado para uma outra área da cidade, a Câmara também discutiu isso, agora já fala do anexo. Por isso que eu sempre falo assim, a gente precisa entender o momento de avançar e o momento de reconhecer, olha, não é por esse lado. Inicialmente, lá em 21 para 22, a gente estuda o Parque Jurandir Bueno como uma opção de parque, a Câmara dos Vereadores e Prefeitura, fazer aí um parque dos dois poderes, digamos assim. Sim. E a gente desenha até um pré-projeto muito singelo, conversamos com a Câmara, né, falamos sobre isso, o Ministério Público, a gente estava muito pronto e definido a fazer isso e até, eventualmente, seria muito mais fácil do que a gente recuperar a estação, porque acho que é mais fácil ser construído zero do que você recuperar. Modular seria mais rápido. Muito mais rápido. Mas aí a gente pensa o seguinte, nós vamos ter um custo alto para ambos e a estação continua sendo a estação. Ela vai continuar sendo um problema, entre aspas, né, gente, dizendo um problema no sentido de ter que recuperar ela do mesmo jeito. Então, por que a gente está no útil ao agradável? E também leva para a região central da cidade, que é um movimento natural. Existem muitas cidades históricas, Europa fora, por exemplo, que esses lugares foram recuperados, viraram pontos turísticos, viraram espaços administrativos. Então, aí a gente começa a pensar, acho que não é por aí, vamos reorganizar isso. E hoje eu tenho absoluta certeza que o único lugar, o lugar mais propício e que a gente realmente resolveria duas coisas importantes, que era você ter uma sede da prefeitura e ter um espaço tão bonito como a estação ferroviária e também que representa muito para os bauruenses, seria o melhor dos mundos. Então a gente decide mudar isso. Mas a gente não desiste do Parque Jurandir Bueno. Eu dei essa missão ao Nilson, que está caminhando e nós desenhamos um projeto para a gente ter um novo Parque Vitória Régia, né? No futuro, não sei, talvez a gente faça daqui 2, 3 anos, mas nós não desistimos disso. Continua sendo parque, continuamos com esse desejo, trabalhando internamente no projeto na Secretaria do Meio Ambiente, mas recondiciona a estação ferroviária para a sede da prefeitura. Então, tem coisas que ao longo do governo você vai mudando porque você reconhece, essa primeira opção nossa acho que não foi a mais assertiva. E que bom, é bom reconhecer a tempo. Outro modelo que reagrupou com novas frentes é a questão dos custos de serviço de lixo. A prefeitura acaba no final do ano recente, acaba de lançar, aliás, uma matéria educativa no final de semana. A coleta seletiva está encaminhado junto a um projeto que, particularmente, participando de um seminário, eu acho bastante interessante, porque você traz uma comunidade de soldados que vão ser autofiscalizadores do processo seletivo casa a casa, no caso da Associação dos Recicláveis. Mas na área de lixo, lá do início do governo, aumentou muito o custo com novas demandas. O transbordo, já o contrato para levar para Piratininga, a manutenção do próprio aterro, que é uma questão silenciosa que custa, tem que colocar no orçamento. E houve uma tentativa de
fazer a fixação da taxa de lixo, que não foi aprovado para a Câmara naquele instante, mas era 35 milhões. Isso já passa de 70 milhões hoje, todo esse componente. As cidades de porte médio, elas fixaram custos de serviço para o contribuinte para conta prestação. Se a prefeita pretende reapresentar essa proposta. O que a gente está avaliando agora é um apoio junto ao Estado, no que diz respeito a resíduos sólidos como um todo, né? Procurar, de certa forma, otimizar isso da melhor forma possível. Então, hoje, nesse momento, nós ainda não definimos o que é importante dizer. Passa a ser uma obrigação, dentro deste novo mandato, propor o que envolve a taxa, né? Porque no primeiro mandato eu fiz minha parte, enviei, né? E a gente não teve problemas com isso. E é constitucional, você tem que mandar, não tem jeito. Então, antes de qualquer movimento desse, eu optei primeiro em discutir de forma global junto ao Estado, né? Ter um apoio nesse sentido, no que envolve resíduos sólidos como um todo. Eu acho que hoje a gente faz todos esses serviços bem picadinhos, né? Você faz a coleta seletiva, a Indrub faz a coleta, a SEMA tem suas obrigações, né? A gente tem os resíduos da construção civil e muitos deles também precisando de investimentos. As cooperativas precisando de um apoio maior. Então, a gente tem repensado de forma global. É muito prematuro dizer qualquer coisa nesse momento. Então, por isso que a gente vai estudar e, inclusive, de forma regionalizada, né? Tem projetos do governo do estado, por exemplo, e quanto mais regional for, mais barato fica para Bauru. Então, a gente está indo nessa linha também. Para você ver na nossa conversa aqui de tentar ver panorama, desafios e discutir institucionalmente a missão dos desafios da cidade, todos os projetos importantes, como é difícil a missão da prefeita, né, de quem está na cadeira do poder, para atender você que está em casa e depois decidir as prioridades, porque todo mundo quer fazer. Por exemplo, financiamento. Você anunciou no final do ano, logo na posse, tem aqui o boletim da TV Câmara, a questão de objetivos específicos, fechar bairros com avenidas, a gente conversou sobre isso, é bastante razoável, não tem sentido ficar 1, 2, 3 quadras ou um pouco mais em alguns bairros que não foram fechados, de um bom programa de extensão de investimentos que não tinham tido antes, mas tem grandes projetos que são de curto, médio e longo prazo, a Avenida Água do Sobrado. Como é que está isso neste momento da discussão do projeto para enviar para a Câmara? A gente tem, por exemplo, alguns problemas crônicos de bairros de infraestrutura em que o volume de recursos para a gente executar essas obras é muito alto. Então, por mais que eu encaminhe o ofício para o Estado, para o governo federal, falar, olha, a gente está precisando de R$500 bilhão aí para a gente resolver os problemas históricos da cidade. É muito difícil conseguir. Então, alguns bairros a gente consegue, né? A gente tem avenida sendo feita aí por emenda parlamentar, a gente tem bairros que estão sendo asfaltados dessa forma, mas as grandes obras do que envolvem drenagem, que é um dos maiores desafios nossos, nós vamos ter um volume maior de recursos. Então, o financiamento deve contemplar obras que não só são permanentes, mas obras que os anos vão passar, a gente vai continuar pagando esse financiamento, mas a gente vai olhar e vai ver a obra transformando ou realmente mudando a realidade da cidade. Não adianta você fazer um financiamento a longo prazo e você não ver nada palpável. Então, por exemplo, a Água do Sobrado é uma obra extremamente importante para a mobilidade urbana. Não sai por menos de R$30 milhões. E muito difícil você conseguir um recurso federal e estadual para colocar só no nossa água, porque para eles é só, mas para a gente é uma obra fundamental, né? Então vai concentrar um bairro, é diferente de uma obra que vai trazer um apelo político para o Estado ou para a União grande. Se pensar todo o trecho, ela é ainda mais extensiva, são obras para vários governos. Para vários governos, então está inclusa isso. Manchester, que é uma demanda super antiga da população, mas é uma obra que também está na casa de R$25 milhões. Não dá para fazer gradativo, né? Porque se eu faço uma obra, se eu vou fazer só a avenida ali, você tem que fazer drenagem. E dependendo do nível, a gente prejudica o bairro logo abaixo. Você está próximo a uma rodovia. Então não tem como você fazer meia obra, meio Manchester. Tem que fazer o bairro como um todo. Isso custa quase R$30 milhões. Quinta da Bela Olinda, só o levantamento do Distrito 4, tá? Inclusive a minha mesa, são 17 milhões. Eu já tinha mandado para licitação, se dependesse de mim, no ano passado, mas são 17 milhões para a gente fazer a infraestrutura completa do distrito, assim como o Distrito 3 ficou 12 milhões. Então, o financiamento, a ideia é contemplar lugares em que a gente vai ter dificuldade de ter recursos externos, apesar de a gente já pedir ao Estado, por exemplo, obras importantes de drenagem,
mas também obras viárias, né? A ligação da Nuno de Assis Daniel Pacífico, que é uma obra também de mobilidade, a Avenida Chaim Mauad, que é na zona sul da cidade, mas a gente não está falando da zona sul, a gente está falando de uma obra de mobilidade importante para desafogar o trânsito de quem frequenta e a cidade como um todo. Ali é entrada e sai de comércio regional. Não tem jeito, né? E também é uma obra que a gente dificilmente vai conseguir recurso. Então, a ideia, e a gente não fechou valores, nós não fechamos, a gente tem mais ou menos esses nomes que eu citei, são lugares em que a gente quer contemplar via financiamento e a gente tem margem financeira da prefeitura para isso. Mas isso, obviamente, vai ser discutido com a Câmara, que vai também dar suas sugestões e encaminhar suas demandas, dentro do que a gente também tem condições financeiras de não comprometer o orçamento do município. Então, isso tem que ser feito com muita cautela e com obras que vão realmente fazer a diferença na vida e na mobilidade da cidade. Governar e eleger prioridades, quer ver esse outro tema? Muitos governos tentaram resolver a questão da dívida da Coab. A gente precisa devolver para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aquilo que foi emprestado lá nos anos 60, 70. E essa dívida, quanto mais tempo demora, mais cara ela fica. Caixa mesmo, Resolução Nacional 809 do Fundo de Garantia, fixa juro que passa de 3% para 6%, dobra em relação ao tempo. Será assinado o acordo com a Coab? Olha, a gente está... E a Caixa? A gente está na reta final para isso, né? Eu sei que as pessoas falam assim, nossa, passaram 4 anos, mas é uma obrigação em que a gente tem que ter uma absoluta certeza de que de fato é 100% nossa. Né? No sentido de, é mais fácil você trazer para si uma dívida desse porte ou continuar brigando para que cada um cumpra as suas obrigações. Então, isso precisa ficar muito claro para a gente assumir um compromisso que a gente vai comprometer o município, que hoje não tem esse compromisso. Então, o Everson foi para o Finanças e o Everton assumiu a Coab e tem a missão da gente concluir isso, não só isso, mas terminar um planejamento que foi feito em termos de Coab para os próximos anos. Não tem como ser rápido, a responsabilidade é grande, as tratativas continuam com a Caixa, né? A gente conseguiu algumas garantias e está caminhando. Eu acredito que a gente desenrole em definitivo esse ano, que já está basicamente na reta final. E aí passa também pela Câmara a proposta de aprovação ou não dessa assinatura. Então a gente está nessa fase ainda. Eu tenho cobrado, porque é importante, mas também trabalho junto ao jurídico, a toda uma equipe, para realmente saber, é isso que a gente precisa fazer mesmo? É a garantia nossa? Que comprometer os recursos do município é sempre muito complicado. Concessão. Nesse estágio que nós estamos gravando aqui, tem uma definição para vir do Tribunal de Contas. Era esperado que as empresas, enfim, fossem buscar os seus ajustes no edital, pedir impugnação. Tem uma questão estrutural. Nós temos um modelo das concessões, eu particularmente gosto de apurar bastante isso como aprendizado também, por ser uma concessão de porte a primeira da história, que é muito diferente das outras que estão em andamento no país. Em geral, se apresenta um modelo de água, que é mais rentável para retorno do investidor, é muito dinheiro ao longo do tempo, e o esgoto acaba vindo no pacote. Aqui nós temos que terminar uma estação, temos obras da drenagem e outras obrigações incluídas e temos uma alternativa financeira no edital de que a gente vai utilizar uma parte do desconto, que é da disputa, por esse modelo de técnica e preço, para custear uma parte do DAE. A prefeita chegou a avaliar que isso para o contribuinte poderia ser utilizado, por exemplo, para minimizar o valor da conta, que é uma grande preocupação. Se esse modelo chegou a ser discutido, agora já está o edital em andamento, mas ele pode ser modificado. Na verdade, assim, tudo que envolve a concessão, natural, uma concessão desse volume, se a gente for comprar um lápis na prefeitura, porque esse lápis não está de acordo com o que eu quero, vai ao Tribunal de Contas e para. É super, infelizmente, super natural. Mas o que eu acho que primeiro ponto não é a gente que tem que se adequar necessariamente ao mercado. O mercado tem que entender qual a nossa necessidade. E, de fato, a concessão que envolve esgoto de Bauru é diferente do Brasil inteiro. Mas porque a maior obra parada, nesse momento, no estado de São Paulo, a gente tem parte de recursos da União, tarifa da população a taxa sendo paga pela população, enfim, de esgoto, uma obra que foi 9, 10 anos, então é diferente de tudo. Então, quando a gente pensa na modelagem, é importante dizer, a gente pensa na modelagem ou a gente procura quem entende do negócio para dizer, olha, pega esse negócio todo complexo nosso aqui e resolve. E nos ajuda a pensar como isso vai ser viável
porque a gente não quer acrescentar água, porque primeiro que eu tinha acabado de chegar, né? Então, as pessoas falam muito sobre o DAI, acabado de chegar, nós temos que resolver o nosso principal problema. Nós tratamos menos de 5% do esgoto, nós temos uma obra parada, com recurso para devolver. Este é o nosso problema neste momento. Okay. O restante a gente vai ver conforme o tempo. Então, cria-se uma modelagem de acordo com a nossa necessidade e dentro de um escopo em que os técnicos, e a gente contrata uma fundação que reúne um monte de gente pensante da área, engenharia, viabilidade financeira e por aí, mas esse é o modelo. Aí nos entrega um modelo que a gente entende que seria interessante de acordo com a nossa necessidade. Agora é lógico, e o pessoal fala muito, o valor da tarifa penaliza a população. A população primeiro já paga e hoje nós não temos. O segundo ponto, tudo é muito auditado, tudo é acompanhado, você tem uma agência reguladora. Então não é uma coisa assim que assinou a concessão, é uma folha em branco e as pessoas vão chegar aqui e vão fazer o que eles bem entenderem. Acho que não é por esse lado. E, de fato, a gente está muito avançado, então não tem como retroceder. Nós vamos até o fim, se o Tribunal de Contas parar ou não parar, se vai continuar, nós vamos até o fim. Até por quê? Porque a gente não pode mais enxergar uma cidade como a nossa tratando menos de 5% de esgoto. E o DAI tem tantas outras coisas que precisam e estão sendo avaliadas, rever um PDA, aumentar a reservação, diminuir as perdas, trocar os hidrômetros, otimizar os serviços. Então tem tantas outras coisas que podem trabalhar. Um exemplo, são quase, se não me falha a memória, espero não errar o valor, quase 19 milhões de reais para você receber. Olha onde tem dinheiro para o DAI continuar se paga 40 mantendo. milhões de energia elétrica. 40 milhões de energia. Então, mais de são 45 postos. Entende? São tantas outras ações que a gente pode fazer e estão direcionadas para que isso aconteça. Então, acho que as coisas elas vão se equacionando. Esse é um setor que chama a atenção por causa do marco de saneamento, atrai bilhões de investimentos. O governo de São Paulo acaba de apresentar isso como uma demanda, tentar colocar as pequenas cidades. Tem gente com consórcio tentando viabilizar para juntar tudo isso, tanto no lixo, quanto na água, quanto na drenagem. Se chegar lá na frente, que é logo ali, precisa resolver o problema do esgoto que está em andamento, e o mercado dos grandes anunciar, fala, bom, a gente está indicando que a gente quer a água junto. O governo tem disposição para incluir a concessão da água ou não? Olha, nesse momento são coisas muito distintas. Um processo não tem condições de conversar com o outro. Nessa etapa que a gente está, que a gente definiu muito, a concessão, retomada das obras de estação de tratamento de esgoto, que viabilizem uma eventual contrapartida para as obras de drenagem das Nações Unidas. Lembrando, inclusive, no evento do Estado agora, a secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente falou sobre isso, que são as frentes, né, as 4. Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem. Então, eu costumo dizer que eu fiquei até feliz. Um prazo para cumprir nacional. Um prazo para cumprir. Eu fiquei até feliz que eu falei assim, olha, tanto se falou da concessão da estação de tratamento de esgoto em Bauru, que ela está virando modelo para o Estado, porque vai começar a se discutir incluir a drenagem junto nesse processo, então, que é muito bom para a gente, né? Agora, o futuro no que envolve a água, eu costumo dizer que não é nem, a gente não tem como dizer, por exemplo, PDA. O PDA vai nos mensurar quanto de investimento a gente vai precisar fazer no abastecimento de água. Apesar de na concessão... Mas o governo não tem tabu de discutir de acordo com o tamanho do investimento lá na frente. Exato, né? Nós precisamos mapear isso. Então, se a gente pensasse, nossa, vai precisar muito mais de investimento do que se esperava, pode ser discutido? Pode ser discutido. E eu sempre, Nelson, deixei isso muito claro para todo mundo, para os servidores, eu sempre disse, o que diz respeito à água com o DAI, não é nem o que o governo quer, é o que o DAI consegue oferecer de água na torneira para a população. Né? Tanto é que, no primeiro momento, a gente foi o governo que mais cobrou isso, que mais perfurou poços, reservatórios, religou o poço que estava desligado, né? Fez interligações que não eram nem programadas no PDA e elas foram executadas. Então, assim, a gente sempre quis e sempre vai querer manter o DAI no olhar da prefeitura. Agora, o tempo vai dizer e os investimentos futuros é que vão dizer. Mas eu digo para você, uma coisa nesse momento não vai ter a ver com a outra. Nós estamos tratando a retomada das obras da ET, a não devolução de recursos federais, tratar 5%, alguém que faça esse serviço bem feito, resolva o que envolve drenagem e futuramente, se eventualmente for necessário discutir, o mercado também vai ter que se adequar.
Acho que Bauru, na verdade, está sendo um case para o Brasil, que dá para fazer as duas coisas. O recinto Melo Moraes, lá atrás a prefeita pensou na dinâmica da questão de uma concessão, agora está utilizado pela administração, se ele ainda está no radar junto com equipamentos públicos que podem ser concessionados. Você sabe que não. A gente entende nesse primeiro momento que o modelo que a gente está tendo hoje tem funcionado bem. Mantém a Secretaria de Agricultura, a gente faz os aluguéis para eventos específicos e a ideia é que a gente comece a trazer mais eventos do município para a região do recinto Melo Moraes. É uma concessão nesse momento, traria para a gente, digamos que perderíamos o nosso acesso livre ao recinto Melo Moraes, que tem funcionado muito bem. Mas uma coisa que eu costumo dizer, a gente entra no governo com uma visão e não vê problema nenhum de entender, olha, acho que não é por esse caminho, tanto é que foi um projeto que a gente não reenviou. E eu não tenho intenção de reenviar, até porque hoje a Expo já é feita por terceiros. O aniversário da cidade se consolidou no recinto Melo Moraes por uma questão de necessidade, por conta do aniversário da cidade não ser viabilizado mais nas Nações Unidas por conta do HC. Então, hoje nós teríamos muito mais tranquilidade em continuar executando os nossos eventos, disponibilizando para as organizações que querem realizar eventos lá também. A gente está investindo quase 2 milhões não, acho que 1,5 milhão no muro todo do recinto e vamos continuar buscando emendas parlamentares agora para reformar o recinto. Muito bom. O Aeroclube é chamada joia da coroa, até dos investidores da cidade, tem mais de 125 mil metros. Eu particularmente sou um pouco otimista em relação, o pessoal fala que sonhar não custa nada, né? Tem um master plan lá atrás que foi tentado fazer, está na fase final da Justiça Federal, liberar aquela área, tem acordo já com o pessoal do Aeroclube. Em liberando aquela área, o que a prefeita quer fazer com aquela joia da Zona Sul? Aquela joia da Zona Sul vai poder gerar emprego, renda e recurso para o município resolver a cidade como um todo, eu diria, porque realmente é um custo muito alto. Não sei dizer para você o modelo e nem como seria, mas precisa trazer benefícios para o município. Eu acho que é uma área de um apelo muito grande, 1 metro quadrado altíssimo, então eu acho que dá para unir as duas coisas, preservar o que a gente precisa preservar ali no entorno, até porque tem um aeroclube ali, mas tem áreas bastante significativas. A margem para venda da Getúlio Vargas, desculpe, ela é atrativa, lógico, para o investidor, para ele poder assumir outras obrigações estruturais. Sim, exatamente. E além disso, inclusive, essa semana você está lendo meu pensamento, viu, Nelson? Essa semana eu puxei esse processo, falei, vamos começar a fazer como a gente fez com a dívida federalizada, vamos começar a buscar como que a gente consegue, em definitivo, resolver esse problema. Porque eu acho que lá é um investimento muito alto, uma área de grande desenvolvimento. E digo para você, para gerar emprego, renda, porque se você tem ali a comercialização, de certa forma, daquela faixa, sim, você tem inúmeras empresas que vão vir, que vão gerar emprego e vão ampliar os seus negócios. Agora, como fazer isso, aí a gente não pensou ainda. Primeira etapa, eu acho que seria torcer para superar isso. Não depende da gente, infelizmente, depende da justiça, mas eu não costumo dizer que nada como uma oração forte não ajude. A Guarda Municipal ou vídeo monitoramento são duas despesas estruturais, né, continuadas, enfim, cada um tem o seu grau de importância e Bauru tem o GOT com função de trânsito, o vídeo monitoramento tem uma outra função, funcionou nas cidades, agora cidades de porte médio que incluíram a guarda, sem nenhum demérito de conteúdo, a Polícia Militar foi lá e tirou um pouco do efetivo, falou, vai ocupar um pouco do nosso serviço. Como é que isso está na sua engenharia de fazer uma coisa e poder gerar uma reação na outra? Eu acho que a gente está num bom momento, na verdade, para discutir junto às polícias o melhor perfil para uma coisa, primeiro, acho que não atrapalha a outra, ela se une uma à outra. A polícia militar, o seu papel de proteção da vida, né, a segurança, e o que a gente quer focar na nossa guarda municipal é o que a polícia militar não pode, por uma questão de função, exercer, que é o patrimônio. A gente tem praças depredadas, põe parquinho, quebra de novo, pichação em locais públicos, a gente tem desde época de férias, pipa com cerol, a gente tem às vezes dificuldade de segurança dentro das unidades, das UPAs. Quando a gente passou por aquela situação de invasão em escolas no estado, a gente tinha dificuldade de ter algo interno, então tem a parte de fiscalização básica que pode colaborar. Então, assim, existem tantas frentes que hoje, na verdade, a gente está sem cobertura, né? Então, a Guarda Municipal deve focar nisso. Até que eu pedi uma reunião tanto para a Polícia Civil e Polícia Militar para que eles nos ajudem a construir isso. Até porque a atividade delegada tem uma outra função. E isso nós ampliamos o acesso, ampliamos, né, inclusive
Estamos trabalhando para ceder veículos para a Polícia Militar. Então, uma coisa, na verdade, não vai inviabilizar a outra. E a gente está no momento que a gente vai construir isso juntos. Cada um tendo a sua função, uma coisa não vai invadir a outra. E a gente tem uma grata alegria, de certa forma, eu digo alegria no sentido de que bom para Bauru, que a gente tem sedes das polícias aqui, então não tem por que eu imagino diminuir, pelo contrário, a gente pode somar esforços no que envolve o que diz respeito a patrimônio, por exemplo, dentro da delegada, a polícia ambiental, que é uma coisa que a gente não tinha, para nos ajudar o quê? Na fiscalização, em queimadas, né, descarte irregular, enfim, áreas que precisam ser fiscalizadas, e é um braço que a gente não tinha antes, que passa a ter. Então, na verdade, eu acho que a gente só une essas 3 frentes. Por isso, a gente vai construir juntos. A nossa intenção, tanto é que a gente renovou a atividade delegada, obrigada à Câmara que fez a aprovação, ampliando. Então, eu acho que a gente vai ter, na verdade, fechar uma brecha que a gente tem aberta no que envolve patrimônio. Perfeito, a gente gosta muito de questões estruturais aqui. A gente teve uma febre lá, há pouco tempo, mais 15 anos, de academias ao ar livre. Depois se viu, do ponto de vista até fisiológico, que embora chame atenção, agrade alguns públicos, idosos sobretudo, que as cidades estão ficando mais velhas, elas acabam sendo equipamentos públicos que, por várias razões culturais, as pessoas não cuidam ou depredam, ou fica uma situação difícil. Estou pegando esse horizonte porque mais recentemente, no governo da senhora, a senhora fez uma recuperação de fundos de vale, que parece um projeto mais interessante com praças de lazer. Estou comparando com academias ao ar livre aqui. Se a senhora pretende fazer isso em escala na medida do possível, que são investimentos com melhor resultado. Inclusive, essa é a ideia e a gente percebeu que funcionou muito bem e melhor do que a gente distribuir realmente por praças. A gente vai ter nas praças? Vamos. A gente está trabalhando, inclusive, no processo para isso. Mas o nosso objetivo maior é ampliar os conjuntos de esporte e lazer. Porque aí você tem um equipamento controlado, né? A gente está indo para o 4º ou 5º, é o 5º complexo de esporte e lazer, e tem outros 3, 4 bairros na fila. Então, você tem aí 12, 13, você tem, de certa forma, um ambiente controlado, em que quem quiser na região vai lá, vai ter academia ao livre, vai ter o parquinho para as crianças. Agora a gente está trabalhando a parte no foco de iluminação, que é uma coisa que ficou pendente em alguns deles. Então, a ideia é ampliar os conjuntos de esporte e lazer, para poder justamente ter um ambiente mais controlado, porque nós temos uma média de 800 praças. Você imagina se eu colocar um parquinho ou uma academia ao ar livre, você não consegue controlar e é um dinheiro público que vai e a gente não consegue impedir. Nem tenho condições de colocar um guarda em cada lugar, a delegada vigiando, custo de manutenção, equipe para fazer isso. Então, os complexos acabam também trazendo o senso de responsabilidade até mesmo da própria população de nos ajudar a cuidar. Né? Quem mora no entorno cuida, vigia, denuncia. E isso é bom. Outro item, o governo acabou superando, depois de muito tempo de várias gestões, a questão do TAC, o termo de ajustamento de conduta na área de educação, creches, vagas com o Ministério Público, e já na segunda sessão, a primeira de votação de 2025, foi aprovado um projeto com estoque de cargos, né, isso é para ao longo do tempo de concurso, 350 vagas na educação e já a entrada de um outro de mais 196 cargos. É uma rede estrutural, tem 5 unidades aí sendo entregues para reformas e ampliação. Imagino que esses projetos atendam isso no estoque para a senhora comentar. Mas um dado em específico importante que pode passar despercebido. Com o aumento de doenças relacionadas à criança, à violência, às questões psíquicas, reconhecido por todos os especialistas, a presença de psicólogos nas escolas é considerado como um programa fundamental. Aqui tem 15 vagas para psicólogos, se é isso que esse projeto quer. Eu acho que nesse primeiro momento inicial, sim, mas a gente entende que haverá necessidade de mais ampliação. É que acaba sendo uma implantação... Mas tem pelo menos a triagem inicial. Exato. Já é uma coisa que a gente não tem e passa a ter uma estrutura, principalmente porque ele vai estar distribuído para atender a nossa rede como um todo. Um psicólogo por escola, a gente não teria como suportar, inclusive em termos de orçamento mesmo. Então, esses 15 inicialmente vão atender a nossa rede, tendo necessidade, a gente obviamente vai ampliando. Você bem disse, a gente conseguiu e está dentro de um cronograma muito bom no que diz respeito à abertura de novas unidades, e tem Padre João, que é um modelo de construção, inclusive mais rápida, que a gente já vai testar esse ano.
e tem outras 4 escolas para serem entregues, mas graças a Deus seguem nascendo bauruenses e é uma demanda que a gente sempre vai ter bastante. Então a gente continua dentro do planejamento de abrir novas escolas, principalmente no infantil. E um desejo meu que é a ampliação do horário das creches, viabilizar até às 7 da noite. Isso vai ter que ser muito bem pensado, porque isso reorganiza muito o sistema. Então a gente tem que estudar da melhor forma possível, para a gente ter como suportar um aumento de horário, que é uma demanda dos pais, né? Sai às vezes o trabalho às 6, tem que buscar os filhos às 5. Então estender até às 7 horas da noite é um dos nossos objetivos aí para os próximos anos. Vou tentar fazer o possível para o orçamento suportar. Por fim, mais 2 temas aqui para finalizar, lista grande. Os 14 secretários adjuntos, a prefeita reapresenta, tem uma resistência de alguns parlamentares, agora a Casa Nova? A gente reapresenta, são 2 situações. A gente primeiro apresenta o primeiro projeto, que é o projeto da ADIM, que é um projeto que obrigatoriamente a gente tem prazo para cumprir. Nós conseguimos uma dilação de prazo junto ao STF e agora a gente tem aquela data. Então esse projeto da ADIM, ele vem reformulando basicamente essa estrutura, dando a descrição dos cargos, incluindo os secretários adjuntos, que eu até entendo o que envolve a oposição nesse sentido, mas quem vive da máquina pública, quem entende, sabe o quão importante seria esses adjuntos para a funcionalidade da máquina. Você tem um cargo que é um cargo político, que acaba ficando muito nessas reuniões, nas idas e vindas, e você acaba ficando sem uma pessoa também de confiança que vai continuar tocando os processos. Então, acho que 90% dos municípios do estado de São Paulo já tem essa figura do secretário adjunto, ou outros colocam outros nomes, então a ideia é que a gente reapresente. Então esse é o primeiro da ADIM. Não pensou, desculpa, em modular, tipo as secretarias principais primeiro, caso as resistências permaneçam? Eu acho que vai depender, a gente vai estar aberto à discussão, fato, né? Mas eu ainda defenderia ter em todas as pastas, porque é difícil dizer qual que é mais, qual que é menos importante. Sim. E principalmente que a gente está falando de uma pessoa a mais, né? A gente está falando de, nossa, vai criar uma estrutura gigantesca. Não, não é isso. É ter uma pessoa a mais e todas elas, apesar de serem nomes de educação, saúde, obras, todas elas têm basicamente as mesmas obrigações. Tem o orçamento para cuidar, tem visita para fazer, tem audiência para participar, tem uma série de coisas. Então esse é o primeiro projeto da ADIM que faz uma correção necessária na máquina como um todo e também estabelece a criação de 3 novas secretarias, né? E acho importante adiantar isso e explicar. A gente está falando da Secretaria de Comunicação, que é uma ausência, uma carência. Está no seu plano de governo? Está no plano de governo. Né, quem é da imprensa sabe, a gente é muito cobrado em ter mais agilidade, em funcionar melhor a comunicação, só que a gente não tem essa estrutura hoje. Então a Secretaria de Comunicação vai fazer a comunicação interna e externa. E a gente diz isso desde do que envolve o trabalho com ouvidoria, desde o que envolve o trabalho com a imprensa, que envolve as campanhas da prefeitura, que envolve comunicar os outdoors, quando vai ser evento X ou Y, ter uma comunicação mais afinada. A habitação, que é uma demanda super importante e necessária, a gente tem hoje uma necessidade operacional, a gente avançou com a coordenação de habitação, mas a gente precisa da secretaria para cuidar da regularização fundiária e novas habitações. E um terceiro, secretaria de governo, que também não é uma novidade, é uma necessidade de você ter um chefia de gabinete e secretaria de governo, que é basicamente o que o Estado tem, né? Ele contempla, engloba todas as secretarias e faz elas conversarem entre si, e também faz um papel de diálogo entre a Câmara. A gente tem agora emendas impositivas, que hoje acabam ficando muito só sobre o chefe de gabinete, então são coisas que a gente pode discutir. Um lugar que vai poder trabalhar o que envolve recursos federais e estaduais, uma coordenação de convênio dentro da Secretaria de Governo mais funcional. Esse é o primeiro. E o segundo projeto, com previsão de envio até março, é o PCCS, né? Que aí a gente está falando no que envolve plano de cargos, carreiras e salários dos servidores. Não deu tempo de fazer no ano passado, a gente conclui. Que não dá para agradar todo mundo, tem uma escala gigantesca. Né? E a gente também tem que pensar que o PCCS vai ter que ser cumprido de acordo com o orçamento do município. Mas o que eu já venho adiantando? O mais importante é ele acontecer.
nem que de forma gradativa, né? Ou seja, a gente vai ter um aumento aqui, depois um outro lá, mas ele aconteceu ao longo do tempo. O PCCS, eu acredito que até março a gente envie, e aí esse vai demandar um pouco mais de tempo, que é natural, as discussões, as categorias, vai fazer parte, não tem jeito, não tem como o governo mandar o PCCS e não discutir junto a principal parte mais interessada, que é o servidor. Tá, um outro tema para não deixar aqui, não podia deixar de fora, que é importantíssimo, a questão de vulnerabilidade social e situação de rua tem se agravado muito nas cidades de porte médio. Todos os prefeitos, a gente acompanha muito aqui por comparativo de porte Piracicaba, por exemplo, e Franca, mas todos enfrentam a mesma dificuldade que Bauru. E falam em serviços integrados, porque envolve drogadição, teve o problema dos ferroviários, que tem lei recente do ano passado, a lei de combate, depende da polícia, e lá mais um desafio para mãe Lúcia Rossim nesse arcabouço aí de várias secretarias. São serviços que precisam estar integrados. Qual é o desafio desse olhar? Acabou de ser lançado agora na sexta-feira a ideia de um programa de conscientização, enfim, de trabalhar a ideia das pessoas que precisam de verdade da rua. Como combater isso de forma mais específica? Eu acho que essa campanha até vai ser uma campanha, acho que bem importante, né? Um passo fundamental, eu diria, né? O programa Ajude de Verdade. Então, acho que previsão de 17 ou 18, se não me falha a memória, no início. Trabalhando essa conscientização, porque você bem disse, não é um trabalho só da prefeitura, né? É um trabalho que envolve a segurança pública, envolve a prefeitura no que diz respeito à saúde e à assistência social, mas eu digo até mais ainda a saúde, porque é muito mais uma questão de saúde pública. A pessoa, por estar na rua, ela tem alguma motivação, e muitas vezes essa motivação está nas drogas, está no álcool, então você precisa trabalhar isso em saúde. E ao mesmo tempo a sociedade como um todo, que é entender que você tem como ajudar de verdade, né? Não só por um momento, como eu diz a campanha. E entender que nós temos serviços já na cidade para isso, né? A gente tem aí um lugar para dormir, um albergue, a gente tem um centro pop, a gente tem como o nosso consultório na rua, que se algum está com problema de doença, ele tem condições de ser atendido também. Então esses serviços eles já estão acontecendo. Lógico que a campanha vai nos dar um parâmetro também da nossa demanda de ampliação desses serviços, como por exemplo as casas enfim, conhecidas como casas de recuperação, que aí vão poder, a gente poder trabalhar junto ao Estado essa ampliação, a implantação de uma feminina, que é uma demanda também de casos. Então acho que a gente vai ter um start bem interessante nessa campanha, porque bem você disse, é uma demanda não só de Bauru, a gente está vendo uma questão social Brasil afora, e é um assunto muito delicado, muito difícil, porque não é sobre tirar a pessoa da rua a todo custo. É você... A gente vivendo como zumbi na rua por uma série de razões. Exato. Então, cada um tem sua motivação. Então, não dá pra gente falar assim, vamos limpar a cidade. Nunca foi e nunca vai ser esse o objetivo. É trabalhar em conjunto essas ações. Então, vai ser o primeiro projeto, de certa forma, consolidado, em que a gente dá uma cara, dá um nome, e a gente conta muito com a imprensa nesse sentido, porque quando a gente comunica da melhor forma possível, a gente consegue atingir o maior público possível para todo mundo entender. Você pode ajudar naquele momento? Você pode ajudar, eu ajudo, né? Você olha, a pessoa está te pedindo fazer o quê? Então, a gente normalmente faz esse trabalho e aí também direciona para a população, olha, vai no serviço tal, vai no serviço Y, isso ajuda bastante. Prefeita, muito obrigado pela disposição de conversar conosco, atualizar os temas. São muitas frentes para a gente poder trabalhar aqui na nossa missão pública. Eu volto mais vezes, que aí a gente atualiza tudo que foi dito agora nas soluções. Obrigada pelo convite, Deus abençoe vocês e que seja um ano bem especial e de boas notícias, se Deus quiser. Sorte. E se você pegou a nossa conversa com vários temas e várias frentes no meio do caminho, não se preocupe. É um documento público, está na página da TV Câmara no YouTube, você pode assistir com calma a hora que você quiser. Só entrar lá.